Senador, como o senhor avalia o depoimento do ex-secretário Élcio Franco de hoje? Olha, foi um depoimento com muito conteúdo, né? O coronel Élcio veio à CPI, respondeu todos os questionamentos, enfrentou, né, todas as provocações e foi um depoimento esclarecedor. Tratou sobre a aquisição de vacinas, tratou sobre a situação no estado do Amazonas, enfim, foi realmente um depoimento de muito conteúdo. Por ter sido o secretário executivo do Ministério, né, tinha conhecimento de todas as tratativas, apresentou ali a linha do tempo, o papel do Ministério da Saúde, a decisão do governo com relação tanto à aquisição de vacina, como com relação ao auxílio aos estados e municípios com suporte de respiradores, de oxigênio. Portanto, foi para mim hoje um dia muito esclarecedor para a CPI. E qual a expectativa com o depoimento do deputado Osmar Terra, já que há indicação de participação de um suposto gabinete paralelo? Olha, hoje, assim, embora por um lado nós tivemos um depoimento esclarecedor e que afasta as narrativas acusatórias da oposição, do coronel Élcio, por outro lado, foi um dia triste para a CPI, porque foram pautados de forma antirregimental requerimentos de convocação sem obedecer o prazo de publicação. Portanto, os requerimentos votados e aprovados no dia de hoje de convocação, para mim, são nulos. Eu apresentei agora há pouco uma questão de ordem ao plenário do Senado Federal para que o presidente do Senado torne nulos, sem efeito, os requerimentos que foram votados hoje para a convocação de depoentes que não tenham obedecido o prazo regimental. O grupo de oposição tem maioria na CPI, mas eles não estão acima do regimento interno do Senado Federal. É preciso respeitar as regras. E sobre o governador do Amazonas, né? Ele acionou o Supremo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual a sua opinião para não depor na CPI? Olha, o governador do estado do Amazonas terá amanhã uma oportunidade de esclarecer ao seu estado e ao Brasil, mas, sobretudo, trazer à CPI esclarecimentos sobre aquelas acusações graves que pesam contra ele no seu estado. Houve uma crise muito forte na saúde do Amazonas, perda de vidas, um sistema que entrou em colapso e, a par de tudo isso, tivemos operações da Polícia Federal apontando para suspeitas de práticas criminosas, superfaturamento, contrato fictício, desvio de finalidade e tantas outras coisas. Então é preciso que ele venha aqui prestar esclarecimentos à CPI, trazer a sua versão sobre esses fatos graves. O fato dele recorrer ao Supremo Tribunal Federal é um direito que lhe assiste, né? Enquanto alguém que se sente, de repente, ameaçado, constrangido. Agora, em outros tempos, quem recorreu ao Supremo, né, para ficar calado foi rotulado como culpado. Seria uma exceção nesse caso? Eu acho que recorrer ao judiciário é um direito, né, de quem é demandado, é um direito de quem se sente molestado. Mas numa situação como essa, respeitosamente, não acho que seja o melhor caminho. O melhor caminho aqui é enfrentar os fatos, apresentar o seu depoimento, os seus argumentos com a verdade, a não ser que realmente não queira declinar a CPI aquilo que praticou, aquilo que fez no estado do Amazonas. Obrigada, senador. Senador, boa noite. Boa noite. Luiz Calcanho do Correio, só uma pergunta. Queria que o senhor detalhasse um pouco melhor que quebra de regimento foi essa, tendo em vista que, conversando com a oposição, alguns senadores destacaram que essas manobras são muito comuns e nunca são contestadas quando ocorrem, por exemplo, no plenário, contra a minoria, contra a oposição, contra partidos de esquerda. A oposição usou o termo correto, essas manobras, porque é uma manobra regimental. Desde o início, nos trabalhos da CPI, nós firmamos o entendimento de que requerimentos com pedido de informação nós votaríamos sem observar
né, o rigor regimental com a publicação da pauta com 2 dias de antecedência. Mas em relação às convocações, em relação à quebra de sigilos, nós exigiríamos que se cumprisse o regimento interno. O que nós solicitamos não é nada mais do que o cumprimento do regimento. Veja, você, numa CPI, sobretudo quando você está tratando de convocação de depoentes, você tem que obedecer o devido processo legal. Você está tratando da quebra de sigilos, você tem que obedecer o devido processo legal. Agora, apresentaram requerimentos de convocação de depoentes ali na hora da sessão. O autor leu lá da bancada o nome de quem seria convocado e mandou para a mesa. E o presidente incluiu extra pauta, pautou, votou, e aí? O que nós fizemos ali foi dizer, olha, tem que cumprir o regimento. Querem avançar nessa linha, né? Porque eles a todo tempo tentam convocar aqui pessoas que são contra o governo federal, são contra o governo do presidente Bolsonaro. Querem fazer, faça, mas obedeçam o regimento. Não conte com os senadores que estão ali, que são da base do governo, para a prática de manobras antirregimentais. Fiz a questão de ordem agora há pouco ao presidente do Senado, espero que ele, a par do regimento, à luz do regimento, anule essas decisões e restabeleça o devido processo legal no âmbito da CPI. E qual é o prazo? Qual é o prazo mínimo? Prazo? É o prazo mínimo para apresentar a quebra? O prazo regimental são 2 dias úteis. E isso vinha acontecendo, ele vinha respeitando isso. No dia de hoje, ele resolveu simplesmente ignorar o regimento, atropelar o regimento, atropelar os senadores que faziam apelo a ele e votar de forma abrupta, extemporânea, esses requerimentos, alegando que havia urgência. E aí eu perguntei a ele se ele convocaria para amanhã o depoimento dessas pessoas. Ele disse não, o depoimento dessa semana, de até sexta-feira, já está tudo marcado. Não haveria prejuízo nenhum de se deliberar ou no dia de amanhã, ou na próxima sexta-feira, ou na próxima terça-feira, porque os depoimentos dos próximos dias já estão marcados. Mas não, ali foi um ímpeto de querer atropelar o regimento e atropelar aqueles que são da base do governo para mostrar força. Eles fazem reuniões secretas com o grupo majoritário, levam senadores que sequer são da CPI, não são membros, discutem, decidem e quando chega ali, chegam e querem impor a decisão deles. Foi o que eles fizeram hoje, em total desrespeito ao colegiado, ao grupo que representa hoje a minoria na CPI. Muito obrigado, senador. Obrigado. Senador Marcelo Montanini, do Metrópolis, tudo bom? Tudo bem. Uma dúvida, que é 2 em 1, na verdade. A respeito do depoimento de amanhã, não sei se vocês já receberam alguma informação sobre habeas corpus e tudo mais, do governador Wilson Lima, e eu gostaria de saber a sua expectativa, tanto em relação ao habeas corpus, quanto em relação ao depoimento. Bom, em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, não se chegou aqui nenhuma informação de que o Supremo tenha dado alguma decisão. A informação que se tem é de que houve o ingresso no Supremo Tribunal Federal tentando evitar de vir à CPI ou, se vier, ouvindo, ter a possibilidade de permanecer em silêncio. Mas não há notícia até esse momento de alguma decisão do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que realmente o governador compareça à sessão, preste o seu depoimento e esclareça os fatos, as acusações graves que pesam contra ele, tanto no caso do governador do estado do Amazonas, quanto os demais governadores que estão convocados pela CPI. Mas quais os pontos exatamente? Imagino que desvio de recurso, a crise de Manaus, mas o que vocês, sobretudo a base governista, o que vocês esperam tirar dele? Não, assim, o liame da CPI é justamente o recurso federal que foi encaminhado a essa unidade da federação e às demais. Né? O que gera competência para a CPI investigar, para a CPI atuar, é justamente a presença de recurso federal. Aonde há recurso federal, é atraída a competência federal para investigar, tanto da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União, quanto da CPI. Então, o caminho é seguir o caminho do dinheiro, é isso que vai acontecer. Agora, no caso do Amazonas, nós tivemos uma crise sanitária gravíssima, com consequências para a sociedade e o governador sofreu lá algumas operações da Polícia Federal que apontam para indícios gravíssimos
de prática de crimes contra a administração pública, atos apontados como atos de corrupção.